Tudo bem, eu vou colocar aqui no destaque porque as pessoas falam que fica melhor. Gosto de olhar vocês, mas tá tudo bem. Então, gente, é isso, né? A lua cheia, estamos na lua cheia. A lua cheia, o auge da lua cheia vai acontecer nessa madrugada, às 4 horas da manhã, 4h40 da manhã. E ela já tá, né, brilhante. Eu não sei como é que tá aí. Depois vocês coloquem no grupo foto de quem tiver, né? Quem tiver visto assim uma lua incrível nascendo, mandem aí, compartilhem, porque ela já tá fascinante, né? A lua cheia é um momento normalmente muito fascinante, né? É um momento muito potente, porque ele é um momento de transbordamento, né? As fases da lua, elas funcionam de certa forma. A Lenina tá falando que trouxe um aguaceiro e frio, também faz parte. Também faz parte porque a gente está fechando uma estação, né? Daqui a pouquinho a gente está fechando a estação do outono para começar o inverno. E as luas, elas funcionam assim, de certa forma, né? Dentro da astrologia, a lua nova, ela é um momento de junção das forças do Sol e da Lua juntos no mesmo signo, é quando eles estão juntos. E a gente tem a potência, né, de dois planetas da luz do consciente com a luz do inconsciente iluminarem o mesmo ponto do mapa, né? E aí isso é muito potente para a gente começar coisas, começar o novo, lua nova, né? Abrir caminhos para o novo. Essa lua nova, que acabou de passar, há 15 dias atrás, né? E a gente até teve um encontro para falar sobre ela. Ela foi uma lua nova, uma das luas novas mais potentes do ano. Uma lua nova, assim, cheia de características auspiciosas, né? Uma lua nova em Gêmeos, enfim, com Júpiter nos últimos graus de Gêmeos, com vários trígonos, Vênus entrando no signo de Touro, né? Seu domicílio. Então a gente teve assim muita efervescência de coisas benéficas, de aspectos benéficos, né? E a gente entra, né? Então a gente começou um plantio ali nos temas geminianos, que são os temas relacionados ao mental, à inteligência, à informação, à comunicação, à criatividade, à diversidade. Então a gente começou a plantar várias coisas aí. Quando a gente passou pela lua crescente, que foi ali na semana passada, é o momento da gente dar andamento, né? O que a gente plantou, a gente já vê o que vai, para que rumo. A gente plantou uma diversidade de coisas. Então a gente já vê para que rumo que aquilo está se encaminhando e a gente segue, né? Nutrindo, adubando, regando as sementes que a gente já viu que estão germinando, que estão florescendo. E aí a gente chega nesse momento da lua cheia, que é esse momento de transbordamento, um momento de ápice. É um momento de colheita. É um momento em que a energia se expande, né? E sai e vai para fora, né? Então a gente tem essa força aí dessa lua cheia e aí a gente vai ter toda a lua cheia. A gente fica muito rebuliçado, a gente fica muito remexido porque são dois luminares. A Mara tá fazendo que sim, né, Mara? É isso mesmo, né? A gente fica mesmo. Tem gente que não dorme. Eu até durmo. Eu fico mais agitada, mas eu até durmo. Mas tem gente que não dorme. Tem gente que fica com fogo no rabo danado, que quer ir pra rua, quer sair principalmente com o sol em Gêmeos. Quer ver gente, quer conhecer, quer encontrar, quer fazer coisas, né? Quer ir pro social, quer realizar, quer materializar. Então, são momentos muito auspiciosos para os encontros, para a gente colher aí frutos, para divulgar coisas, para receber, para, enfim, estreias, né? Estreias, lançamentos. A lua cheia, ela deixa todos. Enfim, é só pensar, né? Pensa como é que a lua atua nas marés. Ela não puxa? Ela não faz aquele movimento de tipo, uau, tem uma coisa acontecendo, né?
ela também faz assim com a gente. Nós somos 70% água. Então a lua atua aí. Traz alegria, sim, mas às vezes traz ansiedade, Mara. É, euforia, um pouquinho de ansiedade, às vezes traz uma certa, uma coisa de estar muito à flor da pele, uma hipersensibilidade. Então as coisas elas costumam na lua cheia serem mais intensas. Se você está feliz, você vai ter uma felicidade mais intensa, uma alegria mais intensa. Se você está preocupado, você pode intensificar essa preocupação. Ansioso, essa ansiedade ela pode ser é, é, amplificada. Ainda mais porque nessa lua, gente, a lua está em Sagitário. E Sagitário faz isso. Tem uma coisa da amplificação. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Estou falando um pouco da lua cheia em geral. Né? Então, a gente tende a amplificar, né? Amplificar os dramas também. Nossa, fulano virou a cara pra mim, a pessoa só não te viu, né? Então a gente tem uma tendência de como a gente está muito sensível, tudo parece que é maior, parece que é mais potente, parece que pega mais fundo. Na gente e pega mesmo, né? E pega mesmo. A gente tem que se conhecer com isso. E isso em geral. A lua cheia, a gente fala, né, na astrologia, que são os dois luminares. A lua não tem luz própria, ela não é uma estrela, ela é um astro, né? E ela recebe a luz do sol. O sol emite a luz, ele emite a luz com toda essa potência. E quando a gente está com a lua cheia, a lua está de frente para o sol, então ela está totalmente aberta, totalmente receptiva para refletir toda a luz do sol. Tem hora, gente, que a gente olha para a lua e a gente fala, é um sol. Não é possível, porque ela fica tão brilhante, tão potente. Aqui na Chapada, que a gente tem um céu muito claro, né? Não tem muita poluição, não tem muita poluição luminosa mesmo, né? De fora. Tem hora que você caminha na lua cheia e você jura que você tá num entardecer. Porque tá assim tudo. Eu não ando com lanterna dia de lua cheia. Porque fica tudo muito iluminado. Então é incrivelmente, né? Essa reflexão da lua. Então a gente tem dois luminares, a gente tem dois brilhos. Só que esses planetas, eu tô chamando o Sol de planeta também, porque na astrologia a gente chama de planeta, né? Apesar de serem astros, apesar de ser uma estrela, etc. Mas esses dois elementos astrológicos, eles têm significados complementares. O Sol, eu costumo sempre falar aqui, né? O Sol ele traz o máximo da nossa luz consciente, a nossa consciência, a nossa essência, a nossa percepção ampla das coisas. Ele é lógico, ele é racional, ele faz sentido, ele tem brilho, ele tem lucidez, ele tem um pensamento ágil, né? Em Gêmeos, então, ele fica com esse pensamento a todo vapor. A Lua, ela vai iluminar e ela traz questões do nosso inconsciente. Ela traz o nosso feminino, ela traz o invisível, o intangível, o impalpável, o inefável. Ela traz a nossa percepção do que não está visível, do que não está claro. Ela traz a percepção das nossas emoções, de tudo que está guardado lá na gente. Por isso que a lua, ela tem muito a ver com água, né? Com emoções. Então, e que às vezes não tem clareza, né? Só que nesse momento em que ela está recebendo toda essa luz do sol, a gente passa a iluminar questões que não estão tão claras. Então é forte, gente. E quando a gente tem uma lua cheia, a gente tem um eixo iluminado. O sol está de um lado, trazendo a clareza para os aspectos de um signo, e a lua está do outro, trazendo essa luminosidade, trazendo essa potência de percepção para os elementos do outro signo, do signo oposto complementar. Então é como se a gente tivesse a possibilidade de olhar dois lados de uma mesma moeda, né? Então, dando um exemplo aqui em relação a Gêmeos e Sagitário, né? Que eu tô com o Sol em Gêmeos, então eu tenho
curiosidade, multiplicidade, muita informação, as trocas, o diálogo, a convivência, as distrações, né? Vamos falar um pouquinho da sombra, né? As distrações. Gêmeos é aquele que ele sai. Ó, eu sou geminiana, né, gente? Vocês sabem. Meu aniversário é amanhã, vocês estão sabendo, né? Aceito parabéns lá no grupo de WhatsApp amanhã, tá bom? Então, aí eu sou a rainha da distração, porque é gêmeos, né? E eu vou fazer aniversário nessa lua cheia. Olha que lindo, que presente, né? Ter essa lua na minha revolução solar. Mas aí, o Gêmeos, ele é aquele cara que ele sai para fazer uma coisa. Eu vou ali na casa comunitária, ou eu vou ali na casa do Leandro. Eu vou caminhando, eu vou pelo caminho, ó, só, tipo, vejo uma coisa aqui, vejo uma coisa ali, paro para conversar, aí paro, converso, entro em contato, aí tem uma ideia genial, começa um papo com uma pessoa, aí daqui a pouco lembro que eu tinha que mandar uma mensagem urgente, aí eu mando uma mensagem urgente, aí lembro que eu tinha que pegar o negócio lá no depósito, aí eu vou no depósito, aí eu ia na casa do Leandro, aí quando eu vejo já foi, não fui, porque fui me distraindo pelo caminho. Minha mãe fala que é igual Gaio, vai garrando pelo caminho, né? Os mineiros falam assim, vai garrando. Então, a gente vai, né? Vai se distraindo, vai. Então, não tem uma. Às vezes falta nos gêmeos. São tantas influências, tudo é importante. Gêmeos, ele traz isso, né? Ele é o signo onde você traz a possibilidade de ver brilho no corriqueiro, no cotidiano, no simples, na borboleta que passa, né? No vizinho, no varredor da rua, no porteiro, no construtor. Todo mundo tem algo de muito interessante para ensinar para gêmeos. E Sagitário, opostamente, já é um signo que é focado. Ele não está interessado nas coisinhas, nas minúcias pequenininhas. Ele não tá, ele quer ampliar a visão. Ele quer transformar esse conhecimento, esse monte de diversidade dos gêmeos, em sabedoria, num conhecimento mais amplo, profundo. É como se fosse assim, os gêmeos, ele é o ensino fundamental, ele é o ensino básico, o Sagitário, ele é o ensino superior, mas a pós-graduação, mestrado e doutorado ainda por cima. Ele vai, ele amplia, ele amplia, ele amplia, né? Ele quer expandir consciência, ele quer aventura, ele não quer a esquina, ele quer um outro país, o estrangeiro, o grande. É meio megalômano. Por isso que alguns sagitarianos são meio arrogantezinhos, ó, meio nariz em pé, porque se acham os reis da cocada, né? Mas porque tem, porque eles vão desenvolver mesmo a sabedoria, a aventura, a busca de uma verdade mais ampla, de uma verdade que é espiritual, que é filosófica. Ele não está interessado na verdade do porteiro. O gêmeo está. Mas você percebe como um complementa o outro? O Gêmeos, ele ajuda o Sagitário a ver essa beleza, esse frescor, essa riqueza do corriqueiro, do cotidiano, do banal, do simples. O Sagitário, ele transforma essa informação em algo muito mais profundo. O Sagitário, ele pega essa coisa muito profunda e ele traz um conhecimento absolutamente erudito sobre ela, amplo. E aí, as pessoas não entendem nada. E aí precisa dos gêmeos. Para quê? Para traduzir. Então, olha como um complementa o outro. Percebe? Isso são signos opostos. Quando eu tenho um momento assim, que eu tenho uma lua cheia com essa potência, eu vou ter os dois sendo iluminados, né? Eu vou ter luz nos Gêmeos e eu vou ter luz no Sagitário. Então eu tenho a possibilidade da complementação. Uma complementação que pode ser interessantíssima, porque ela pode me trazer a luz de cada um dos signos. A diversidade, a multiplicidade, alegria, diversão, simpatia dos Gêmeos, com a sabedoria profunda, ampla do Sagitário. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, eu posso trazer a sombra dos dois.
Então, a leviandade, fugacidade, distração de Gêmeos e a arrogância, a se sentir o rei da cocada, o dono da verdade do Sagitário. Cabe a gente escolher, sempre cabe. Tudo tem luz e sombra, né? E a gente nesse momento tem os dois complementares iluminados. Então a gente pode, né, fazer essa escolha. Então quando essa lua cheia acontecendo com esse sol em Gêmeos e com essa lua em Sagitário, é um convite para a gente iluminar tudo que a gente acredita. Porque Sagitário fala do que a gente acredita, fala do nosso conjunto de crenças, né? Do nosso sistema de crenças. E aí a gente pode olhar para isso com luminosidade. Convida a gente também a visitar as histórias que a gente conta de nós mesmos, sabe? E abrir espaço para a gente compreender melhor essas histórias, né? Essa lua em Sagitário, ela quer liberdade. São dois signos que têm uma busca, assim, uma conexão muito forte com a liberdade. Sagitário e Aquário. E Sagitário é o aventureiro, né? Sagitário, ele vai pelas aventuras. Então é isso que essa lua quer. Ela quer liberdade, ela quer aventura, ela quer horizontes ampliados, perspectiva ampliada. Ela não quer ficar enfiada assim num lugar, ela quer, uau, olhar de cima, ver de cima, né? Ela quer a verdade. E aí, como eu tô falando de lua, lua são emoções. Sagitário tem essa coisa megalômana que amplia, então as minhas emoções vão se ampliar. Os sonhos, não tô falando só dos sonhos dormidos, não, né? Porque quando a lua cheia é muito bom para sonhar. Então vocês fiquem também atentos aos sonhos essa noite. Mas os nossos sonhos lúcidos, né, o que a gente deseja realizar, eles também, porque Sagitário coloca metas, coloca planos, coloca sonhos, né? Então esses sonhos, eles vão ganhar um gás. Eles recebem aí uma nutrição, uma força motriz. É como se eu desse corda para o que eu desejo realizar. Né? Para quais são os meus desejos. Então, enquanto Gêmeos tá ali no cotidianinho dele, tá tudo bem, é só até ir à esquina, Sagitário fala assim: "Não, amigo. Que esquina o quê? Nós vamos para Costa Rica. Nós vamos lá para Grécia com Angelina Taide. Nós vamos para Europa, nós vamos para Índia, para o Egito, para onde você quiser, né? Sem fronteiras. São os sonhos ganhando esse gás. Outra coisa que é muito de Sagitário é uma visão para o futuro. Enquanto o Gêmeos tá ali, né, no corriqueirinho dele do presente, Sagitário quer o futuro. Sagitário, assim, tá pensando daqui para frente, daqui a anos, né? Então ele tá trabalhando por isso. Então também essa lua tá apontando para o nosso futuro. E um futuro com esse olhar sagitariano, que é um olhar positivo, é um olhar otimista, é um olhar que tem fé, mas que pode trazer duas coisas. Um excesso de confiança, porque isso também é do Sagitário. Sagitários são aqueles que são excessivamente. Tem algum sagitariano aqui? Ou sagitariana? Fala aqui no chat, se tiver alguém aqui do Sagitário. Os sagitarianos são excessivamente confiantes. Às vezes eles dão com os burros na água por conta do excesso de confiança, ou não é? Acha que vai dar tudo certo, vai gastando que não tem, né? Então, cuidado com o excesso de confiança nessa lua cheia. E também pode trazer um pouquinho, por conta dessa certa ser meio dono da verdade do Sagitário, né? Pode trazer um pouquinho de impaciência, de exagero, de dogmatismo, de sentir meio superior aos outros, né? Ou de ampliar muito essas emoções, também pode acontecer. E aí, tem umas dicas aqui, tem umas chaves para essa lua. A chave é para a gente confiar, para a gente expandir, para a gente aproveitar esse momento para alinhar as nossas emoções com os nossos pensamentos, as nossas emoções com a nossa meta, a nossa direção de vida, com o nosso propósito,
com o que a gente faz acreditando que vai dar certo, acreditando que aquilo faz bem para o mundo, porque isso também é de Sagitário, né? Então são esses convites aí dessa lua cheia, né? E aí, quando a gente olha para a lua cheia, né? A gente está falando Sol em Gêmeos, Lua Sagitário. A gente precisa olhar para os regentes desses signos, porque eles passam a ser muito importantes. Eles estão totalmente influenciando toda essa história aqui embaixo. Quem que é o regente de Gêmeos? Regente, né, do signo onde está o Sol. É Mercúrio, certo? Certo, minhas alunas? Então, Mercúrio é o regente de Gêmeos. E aí, onde está Mercúrio? Se torna muito importante a gente olhar. Eu não queria mostrar o mapa agora para a gente não se distrair muito. Entra naquela sopa de letrinhas e aí ninguém entende nada, né? E aí fica só ela. Daqui a pouco eu mostro esse mapa. Onde que está Mercúrio? Mercúrio acabou de entrar no signo de Câncer. Ele passou por Gêmeos e ele acabou de entrar no signo de Câncer. E como é que é Mercúrio em Câncer? Se Mercúrio é o nosso cognitivo, traz pra gente a nossa inteligência, a nossa percepção do mundo, a nossa forma de interpretar o mundo. Se ele tá em Câncer, Câncer é aquele signo que é puro afeto, amorosidade, sensibilidade, acolhimento, carinho, né? Então, a nossa inteligência, nesse momento, ela tá emocional, mais emoção aí, nesse balaio, né? Nesse caldeirão. Então, eu tô com o regente de Gêmeos no signo das emoções, né? E aí eu preciso olhar para o regente de Sagitário, que é Júpiter, né? E onde está Júpiter? Júpiter está no grau zero, inaugurando o signo de Câncer. Júpiter passa 12 meses num signo, um ano. Ele teve desde junho do ano passado até ontem, ou anteontem, agora eu não lembro bem, acho que foi domingo. Desculpa. Ele esteve no signo de Gêmeos. E ele acabou de botar o pezinho dele, ele tá no grau zero do signo de Câncer. Também. Então, os dois regentes, presta atenção. Os dois regentes estão em Câncer. Quem que ganha uma super importância aí, nesse momento? Então, Câncer, né? Então, eu tô ativando aí toda essa questão desse banho de águas. Câncer é de água, né? De águas emocionais. Então, a gente está num momento, ó, eu tô falando do eixo do pensamento, um eixo que fala da mente. Por quê? Porque Gêmeos tem essa criatividade, essas informações, tarará, e Júpiter é a elaboração, é a ampliação desse pensamento, né? Para uma coisa mais elaborada, mais profunda. Então, eixo do pensamento. Mas os dois regentes, eles estão no signo das emoções. Então, a gente está num momento em que a nossa mente, ela precisa sentir para entender. Eu estou num campo de inteligência emocional. A minha compreensão do mundo, a minha forma de ver o mundo, de decodificar o mundo, interpretar o mundo, ela tá totalmente sensível. A minha comunicação tá sensível. Ela tá empática. Eu tô sendo regida não pelas minhas memórias, simplesmente memórias cognitivas, mas também pela minha memória emocional, pela minha memória afetiva, por tudo que me comove, né? Tanto de um lado de Gêmeos quanto de um lado de Sagitário, com os regentes nesse signo das comoções, das emoções, das águas, né? E outra coisa, porque Júpiter, que é esse regente de Sagitário, ele não fica bem em Gêmeos. Ele estava em Gêmeos, mas ele não fica bem, exatamente porque é o signo oposto do signo que ele rege.
Então não é um signo confortável. É como se Júpiter falasse assim: não, cara, você é muito superficial. Não, não dá pra ficar amplificando muito as coisas que você fala, não, porque você fala demais, né? Então fica um excesso de tudo, de comunicação e de tudo, e fica muito raso. Júpiter, ele gosta de muito fundo, de muito profundo. Mas em Câncer, Júpiter fica extremamente exaltado. Porque lembrem-se que além de Júpiter reger Sagitário, Júpiter também rege Peixes, que é um signo de água. Então, Júpiter nos signos de água se sente super em casa, super bem, porque tudo ali é profundo. Tudo ali é sentimento, é sensibilidade, é percepção, é sensorial, é extrasensorial. Então tem isso, ele está exaltado. E aí, esse ponto dessa entrada de Júpiter em Câncer é uma das grandes movimentações do ano. Porque Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele é considerado o grande benéfico do zodíaco. O signo por onde ele passa tem os seus aspectos, as suas questões ampliadas, amplificadas. Ele é considerado uma marca de sorte no signo onde ele está passando. Ele é quase como se ele fosse um segundo sol. Ele vai iluminando também, ele vai trazendo brilho, ele vai trazendo otimismo, ele vai trazendo graça. E aí ele está, né, vivendo essa movimentação, ele está transitando aí para um novo signo. Então, isso vai trazer muita novidade. Vai trazer uma expansão através da nutrição. Vai trazer uma expansão através do afeto, através das famílias. É um ano para as famílias. Júpiter vai ficar no signo de Câncer até junho do ano que vem. Bastante, né? Tem alguém canceriana aqui? Me conta aqui no chat, as cancerianas presentes. Então, Júpiter passando pelo signo de Câncer vai trazer sorte. Sorte, caminhos abertos. Ó, a Jaqueline tá falando que ela é canceriana. Muito bom. Então, vai iluminar os caminhos de Câncer. Vai trazer sorte, caminhos abertos. Os valores cancerianos vão ficar muito iluminados. Então, vai ser um ano em que vai vir muito à tona os valores relacionados à família, aos afetos, ao cuidar, à educação de crianças, à gravidez. Quem quiser engravidar é um momento muito propício, exatamente porque tem essa fertilidade canceriana, né? Essa coisa do maternar. Júpiter traz, inclusive, essa ampliação de olhar para o próprio maternar. Traz essa ampliação de olhar para o feminino, para essas áreas mais sensíveis. Para a arte, para a música, para a poesia, para a escrita inspirada, né? Para a educação, né? Falei já da educação. Enfim, é isso. Vai trazendo aí foco para esses temas. É um ano muito gostoso para ficar de conchinha, deitado embaixo do edredom vendo Netflix. Uma delícia. Então, quem tá com namorado também aproveita, né? É pra gente receber aí, né, esses caminhos abertos no amor. Quem tá buscando namorado também pode ser muito bom, né? Para abrir, ó, a Paty já se colocou ali, né? Tamo lá, estamos abertos, tô pra jogo. Mas muito melhor do que com Júpiter em Gêmeos, amiga. Com certeza. Júpiter em Gêmeos ninguém queria nada com a hora do Brasil. A galera tava querendo era diversidade. Conhecer um monte e não ficar com ninguém. Agora a galera vai querer a conchinha debaixo do edredom com Netflix. E pipoquinha pro casal, assim, né? Romântico, romance, intimidade, profundidade, né? Afeto, afeto verdadeiro, né? Ao mesmo tempo, eu tô falando, né, dessa sacanagem, vocês gostaram, né? Mas também para questões relacionadas à espiritualidade. Câncer é um signo muito conectado com a espiritualidade, com a sensibilidade. É um signo muito sensorial, extrasensorial, né? Então também, né, temas relacionados à sensibilidade, extrasensorialidade
espiritualidade ficam ativados nesse momento dessa entrada de Júpiter. Júpiter traz abundância, certo? Então, eu vou ter abundância emocional. Eu vou ter. Júpiter fala de sabedoria. Então, eu vou ativar a minha sabedoria na escuta do outro, na conexão com o outro, na minha empatia, na minha compaixão. Júpiter amplia, então eu vou ter uma ampliação pelos meus interesses em relação aos meus ancestrais, a minha mãe, a minha avó, a minha ancestralidade feminina principalmente, mas a toda a minha ancestralidade, as minhas raízes. É um momento para eu olhar para as minhas raízes. Então, quem é interessada em constelação familiar, por exemplo, um super ano para você aprofundar, estudar, descobrir mais ou se constelar, né? Fazer constelações, Júpiter vai ajudar muito, trazer luz, trazer clareza para isso, né? Agora, eu não podia não falar dessa entrada de Júpiter, assim, é um super tema. Ó, a Rita tá perguntando como esses aspectos podem interferir nas pessoas desse signo que tem toque ou tem TDAH. Então, elas vão ser beneficiadas, Rita, porque o Júpiter, ele traz ele traz essa expansão de consciência. Então, pode ajudar aí a dar um abraço, né, nessas questões que estão aí latentes. É um período onde a gente vai estar muito mais inclusivo, acolhendo com muito mais facilidade de acolher as diferenças, as necessidades especiais, né? Tudo que se reporta a questões do cuidar vão ser iluminadas, né? E do se cuidar também. É um ano também para a gente se acolher, né? Então eu acho que tende a ser benéfica a sua pergunta aqui. Agora tem algo de muito curioso nessa lua cheia. Olha que legal. Eu estava falando que a lua tá em Sagitário. Regente Sagitário, Júpiter, que tá em Câncer. Quem é o regente de Câncer? Lua. Olha. Sabe como é que chama isso em astrologuês? Chama recepção mútua. Eu tenho o regente de de um signo no signo. Como é que é? O regente de um signo está no signo cujo planeta está no seu domicílio, né? Então, fiz uma confusão, assim, para explicar, mas vamos dizer assim, digamos que a Lenina me liga e fala assim, Drica, eu tô querendo ir aí para Alto Paraíso, mas eu tô querendo, sei, queria ficar num lugar, você tem algum lugar para me indicar? Eu posso falar para ela, poxa, Lenina, olha que legal, eu tô querendo ir para Ubatuba. É Ubatuba, né, Lenina, que você mora? Então, eu falo assim, nossa, eu tô querendo ir pra Ubatuba, vamos fazer uma coisa? Você vem aqui em casa e cuida da minha casa, fica aqui, bota energia, né? Deixa minha casa arrumadinha, limpinha, e eu vou pra tua casa. Pode ser? Aí ela fala, super pode ser. Deixa a chave. Trocamos, eu vou pra casa dela, ela vem pra minha casa. Como é que eu vou tratar a casa da Lenina? Eu vou tratar como se fosse minha casa, ela tá na minha casa. Vou eu quebrar vidraça, vou sair fazendo besteira na casa dela? De jeito nenhum. Eu tô com o meu na reta, ela tá na minha casa, né? Ela vai cuidar do meu gato, que ela já cuidou. Vai cuidar do meu gato, vai cuidar das minhas plantas, vai regar as plantas, vai cuidar com carinho. E eu vou fazer a mesma coisa na dela. Porque a gente tá fazendo uma troca. É isso a recepção mútua. Acho que ficou mais claro assim, né? Do que o regente de um tá no outro, né? Não, é isso. São dois, tem uma parceria aí, tem uma receptividade, tem uma vontade de se autoajudar. Então, as questões de cada signo, elas ficam também mais harmônicas, beneficiadas, né? É como uma ponte, né? Nesse caso, por exemplo, em que eu tô com a lua
em um e Júpiter em outro, é como uma ponte poderosa que eu estou fazendo entre a mente e o coração, entre a expansão de consciência, Sagitário, e o acolhimento. Então é como se eu tivesse assim um céu que está agindo, né, que está conspirando para que a sabedoria e a emoção andem, ó, juntas, alinhadas, né? Criem esse alinhamento. E aí isso amplia a minha capacidade de escuta, mas não só a minha capacidade de escutar com o coração, mas a minha capacidade de escutar com a alma, com o espírito, né? Então isso é muito bonito. Isso tem tudo a ver com a lua cheia, tá? Então fixem isso aí, anotem, né, essa recepção mútua, que tá maravilhosa. E isso marca essa lua cheia, né? Então, como o mapa da lua cheia, ele cria um marco que se expande para 15 dias, porque a lua é muito rapidinha. A lua amanhã já tá em Capricórnio. No meio do dia ela já vai para Capricórnio. Mas o mapa da lua, da lua cheia, né? Ele continua vigendo aí pelos próximos 15 dias. Então isso é muito benéfico, tá? E aí tem mais uma coisa que tá acontecendo nessa lua cheia. Eu acho que eu vou ter que mostrar o mapa para vocês, porque senão não vai dar para eu conseguir explicar totalmente. Ó, vocês estão vendo? Sim? Ó, tá aqui o Sol, ó. Isso aqui é o mapa da hora da lua cheia. 11 de junho de 2025, às 4h40. Tá aqui 4h58, mas é 4h40. Tá igual, não muda muita coisa, não. Às 4h40 da manhã. Então, eu vou ter aqui o Sol no grau 20 de Gêmeos, a Lua no grau 20 de Sagitário, tá vendo? Opostos, né? Então, aquilo que eu tava falando para vocês. O regente de Sagitário, Júpiter, está aqui em Câncer. Regente de Gêmeos, Mercúrio está aqui em Câncer também. Júpiter rege a Lua, rege Sagitário e está aqui no signo de Câncer. Câncer é regido pela Lua, que está no signo de Sagitário, regido pelo Júpiter. Olha que legal. Aí o que eu queria falar, o que eu queria mostrar para vocês é, olha aqui essa linha. Tem uma linha aqui, certo? Ligando essa linhazinha vermelha, porque é uma oposição, ligando Sol e Lua, tá? Agora, olha aqui que tem uma linhazinha com um quadradinho, ó, uma quadratura da Lua para nó do norte em Peixes. E do Sol, aí tá confuso que tem muita linha, mas do Sol também para o nó do norte em Peixes. Então, eu tenho essas linhas aqui ativadas. E nó do sul. Nó do sul em Virgem, que também faz quadratura. O que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Desenhar para vocês, ó. Então, tô com... Não, vermelho vai ser ruim porque vai misturar com os outros vermelhos. Vou botar um azul. Não, azul vai misturar com outros azuis. Vou botar um verde. E vou aumentar aqui, não sei se eu consigo. Aumentar meu traço. Ó, então eu tô com essa linha aqui, certo? E eu tenho essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma quadratura, ó. Um quadradão no céu. É uma cruz, né? Oposição, oposição. Quadratura, quadratura, quadratura. Isso parece meio assustador. E poderia até ser mesmo meio assustador. Porque quadraturas, a gente sabe, né? Que quadraturas são aspectos tensos, aspectos difíceis, aspectos que nos tensionam. É como se a gente tivesse um momento de uma encruzilhada evolutiva. Nodos lunares, vocês sabem de frequentar aqui, de estar aqui sempre nessas rodas, né? Opa, peraí. Vocês estão ainda vendo o mapa? Agora parou, né, de ver.
Pronto, tinha que tirar aquelas linhas lá que eu não tava conseguindo, tava meio confuso. Então, quadraturas a gente sabe que são aspectos de pressão, né? E nódulos lunares a gente sabe que são direções do destino, como se eu tivesse um convite do destino de soltar algo, algo que ficou lá para trás e de avançar numa direção oposta, né? O que que o destino está me pedindo para soltar? O destino está me pedindo para soltar aspectos relacionados com Virgem, que é o excesso de controle, que é um perfeccionismo, que é uma fixação em detalhes muito pequenininhos, né? E o destino está me pedindo para caminhar na direção evolutiva do espírito, do que expande, do que dos temas e das questões espirituais. Somos todos um. É, Questões como a compaixão, como o amor universal, o amor divino, o amor incondicional, né? Que é a direção do destino aqui. E aí, quando eu tenho uma quadratura dessa com a lua cheia, eu tô com isso super ativado, tô com isso super potente, né? Me trazendo essa motivação, né, para que eu siga nessa direção, né, para que eu solte realmente esse controle, essa crítica, esse perfeccionismo. Tô também com esse nó do norte me chamando para entregar, para confiar no invisível, confiar na espiritualidade, certo? E aí o Sol e Lua estão tensionados por esses nódulos. E aí a gente tá no momento de fazer escolhas. Fazer escolhas. E isso é algo de muito importante, né? Deixa eu tirar um pouquinho o compartilhamento para vocês. Só um minutinho. Pronto. A Mara falou que a explicação foi linda. Você pode repetir isso quando você falou de virgem? Sim, posso. Então, o que acontece é que nó do sul, ele trata principalmente da parte. Todo signo tem luz e sombra, né? Todo signo tem grandes vantagens. Mas o que, que o nó do sul nos convida? Não é soltar a luz de virgem, que é a inteligência clara, a organização, o serviço, o comprometimento, a disciplina. Não é sobre isso. Isso é legal, isso a gente mantém. Mas quando a gente tem o nó do sul em Virgem, ele convida a gente a soltar a sombra de Virgem, que é o excesso de controle, do perfeccionismo, da minúcia, da picuinha, do pequenininho, né, do excesso de crítica. Aqueles defeitos todos que a gente atribui aí para os nossos amigos virginianos, né? Então é isso que a gente precisa soltar para ir na direção de peixes, que é o que expande, é o que não tá ligado no pequenininho, não tá ligado no materialzinho, né? É aquela visão mais ampla das coisas, é aquela visão mais sutil, mais espiritual mesmo de tudo, não é ficar tão na matéria, tão no detalhezinho, na planilha de Excel, né? Vai pro sutil, pro espiritual, pro extrasensorial. Então é assim que a gente vai. E aí esse é um convite. Quando eu tenho Sol e Lua tensionados com isso, eu tô trazendo esses fatores para essa equação, né? Trazendo esse tema para essa equação. Ficou claro para vocês, gente? Então, e aí a lua cheia ela tá com isso, né? Ela é uma lua que ela tá convidando a gente para tomar essa escolha, da gente ou ficar no pequenininho ou se abrir para um campo de espiritualidade, se abrir para o campo da magia, do mistério, do profundo, né? Da profundidade. E aí eu tenho uma outra grande tensão no céu. Acho que eu vou precisar mostrar de novo. Que é isso aqui, ó. Volta, volta. Que é isso aqui, ó. Eu tenho Júpiter, né? Então, que acabou de entrar aqui no Câncer, tá lá feliz da vida, no signo que ele fica exaltado. Porém, ele esbarra com essa quadratura aqui, ó, para
Saturno e Netuno, quadratura. De novo, Saturno e Netuno estão fazendo uma quadratura super forte para Júpiter e para Mercúrio. Então, eles estão trazendo essa tensão também. O que significam esses dois caras juntos aqui? A gente já falou disso em outros encontros. Netuno é o planeta regente da espiritualidade, é o signo que se conecta com essa espiritualidade, com essa sensibilidade, com o sutil, com o invisível e até às vezes com algo meio de ilusão. É a sombra de Netuno. Saturno é aquele cara que cobra, que questiona, que pondera, que é a mão na camisa, né? Que exige da gente maturidade, responsabilidade, compromisso, que cria estruturas, bases sólidas, firmes. Essa conjunção aqui, ela tá criando uma nova base para nossa forma de olhar para a espiritualidade, para o mundo. Mas isso tá em choque com esses nossos pensamentos, com um sistema de crenças que estava ali vigente, com algo que estava funcionando muito bem, obrigado. Eu tinha crenças, padrões, programas, e agora estão me dizendo que eu tenho que soltar isso, mudar, transformar. É isso, é sobre isso. Por isso que tem essa tensão aqui, né? É um convite também para a gente ressignificar a forma como a gente acredita no mundo, a forma como a gente se relaciona com a fé, a forma como a gente se relaciona com o nosso sistema de crenças, com o nosso pensamento. Que lógica é essa, né? Então, isso aqui também tá na berlinda, aqui, tá? Tem outras quadraturas, mas, né? A gente tem também. Não, só voltando assim, continuando falando dessa tensão, né? Desse Mercúrio com Júpiter, quadratura Saturno e Netuno em Áries. Se eu tô falando que Saturno traz essas estruturas e Júpiter ali tá num campo muito grande de sensibilidade, eu tô tendo um contraste, um desafio, uma dicotomia entre o ideal e o real, entre o idealizado e a realidade. A minha pergunta aqui é: como que eu construo um futuro? Se eu estou falando de futuro, como é que eu construo um futuro que está conectado mesmo com a espiritualidade, com o sutil, com os sentidos sutis e extrasensoriais, mas sem perder a minha base, o meu chão, os alicerces? É sobre isso. Agora, vocês percebem o quanto isso vai fazer a gente crescer? E se eu tô falando que Mercúrio é o que decodifica e comunica, e ele tá nessa quadratura, como é que eu comunico essas verdades espirituais sem ilusão, sem criar uma cortina de fumaça, sem botar uma lente cor-de-rosa e fazer todo mundo ver fofo? Não é sobre isso, eu quero a verdade, né? É uma tensão criativa aí. A gente pode sim criar estruturas novas para a fé, para a espiritualidade, para o pensamento também, né? Então eu tô falando também sobre isso, tá? Aí a gente tem uma outra tensão que é entre Vênus, que acabou de entrar em Touro. Touro é o signo que ela rege, então ela tá no seu domicílio, em casa, né, se sentindo linda e poderosa. Ela tá fazendo um sextil, que é um aspecto bom, benéfico, para Mercúrio, que tá lá no Câncer, né? Touro e Câncer fazem sextil, então ela tá super bem, né? Sentimentos, valores conectados com a forma de pensar, mas ela tem uma super quadratura com Plutão em Aquário. Lembra que Plutão tá em Aquário? Pois é. Vênus em Touro quer paz, quer harmonia, quer tranquilidade, quer zona de conforto, literalmente. E Plutão quer o quê? Transformação. Quer, ó, cortem as cabeças. Não dá mais para manter o conforto, né? Em detrimento de eu abrir mão da minha essência, do que é valioso para mim, da alma, né? A Vênus está forte ali.
em Touro. Só que ela precisa encarar essas transformações. A Vênus é parte nossa, né? Então nós precisamos encarar essas transformações. Transformar nossos valores mesmo. Nossos afetos, nossa forma de lidar com o dinheiro, nossa forma de lidar com o prazer. Então tudo isso tá, tá aí presente nesse mapa, né? A Lenina falou que foi, vai ver a gravação, tá tudo bem. A gente já tá terminando, gente. Só para encerrar aqui, né, trazendo aqui mais uns outros elementos. Tem um outro elemento muito interessante aqui, que é o seguinte: Plutão, esse mesmo que tá fazendo a quadratura com a Vênus, ele tá fazendo um sextil muito bonito para exatamente para aquela conjunção. Ai, preciso mostrar o mapa. Eu acho que eu tenho que deixar ele aqui. Eu fico querendo olhar para a carinha de vocês. Ó, Plutão aqui, fazendo um sexto, fazendo um trígono para Urano e fazendo um sexto para conjunção Saturno-Netuno, que por sua vez também faz um sexto para Urano. Olha aqui um triângulo, isso aqui chama pequeno triângulo áureo, ó. A gente tem esse pequeno triângulo aqui e que ele tá super, super, super potente. É uma janela pra gente, para transformação. E isso está nos alinhando com o novo tempo de Urano. Urano é o cara que traz o novo tempo, né? Que traz o novo. Ele tá para entrar em Gêmeos. Então ele tá fazendo esse trígono aqui. Ele vai fazer por muito tempo. Esse trígono ele vai ficar no céu, ó, praticamente para o segundo semestre todo. Por quê? Ele vai entrar em Gêmeos. Então eles vão se acompanhar. São dois planetas lentos, né? Então eles vão se acompanhar aqui por bastante tempo, né? Uma janela para nossa transformação para o novo tempo. E ele tá fazendo esse trigo, esse sextil aqui e então esse triangulinho aqui, ele vai ficar imperando aí no céu pelo segundo semestre. E isso é um aspecto maravilhoso. A gente está alinhando aqui tecnologia de Urano, a gente está alinhando a espiritualidade de Netuno, a gente está alinhando as estruturas de Saturno, uma consciência da natureza, do meio ambiente. A gente está alinhando as partes sociais, as transformações sociais que Plutão traz. Então isso tá incrível. E tem aqui, gente, também, olha, um outro triângulo super lindo, ó. Quiron, que é o curador ferido, a Lua em Sagitário e Marte em Leão. Tem um triângulo aqui, um triângulo de fogo. Um triângulo de fogo envolvendo, né, a nossa força de ação, a nossa forma de sentir, de nos afetar pelas coisas e as nossas dores, mas também a nossa potência de cura. O que eu posso dizer sobre isso? É como se eu tivesse uma cura pelo fogo. Percebe que é um triângulo de fogo? Áries, Leão e Sagitário, né? São aspectos de coragem. A gente vai ser fortalecido com essa coragem para agir, coragem para sentir, coragem para curar, coragem para, sabe, quando você faz um machucado que você tem que passar um remédio que arde, mas a gente tem coragem para passar esse remédio que arde. A gente tem coragem de cortar na carne. Marte corta na carne, né? É uma chama da verdade para queimar ilusões, para revelar um caminho novo para gente. É uma força muito grande para a gente se libertar dessas dores antigas de Quiron. Ó, estão lá acompanhando a gente, ó, sabe? E agir, abrir o peito, sabe? Destravar e a gente se entregar para esse novo que tá vindo. Então, gente, é uma lua cheia muito maravilhosa para a gente integrar mente, mente e coração. Para a gente integrar. Vocês estão percebendo a quantidade de elementos que a gente, de conexões que a gente está fazendo aqui? A gente integrar a palavra e o silêncio. A gente integrar a cura e a coragem. O conhecimento técnico e a sabedoria do coração. É um céu que está pedindo pra gente
olhar para nossa liberdade, né? O que que te liberta? O que que te aprisiona, né? É pra gente escutar o nosso coração nesse céu. É sobre isso, pra gente estar aberto a escutar. E aí, gente, só pra gente encerrar, eu recomendo um ritualzinho pra vocês, pra essa lua cheia. Um ritualzinho em que vocês se debrucem aí numa escrita, numa escuta, numa autoescuta, né? Em olhar para vocês o que que se acredita, quais são os seus pensamentos, é, o que que tem de ideias inovadoras e o que que tem de sistema de crenças que está aí. Então escreve um pouquinho, faz esse exercício, né? De escrever como é que você tá nesse momento. O que que você está desejando, o que que você está pensando, o que que você está sentindo, né? Então, sugiro assim, você colocar uma música bem gostosa. A lua cheia, o auge da lua cheia vai ser na madrugada. Então você pode fazer agora antes de dormir, ou você pode fazer amanhã quando acordar. Então, de repente, você pegar assim um cristalzinho, sei lá, uma ametista, um quartzo branco, é, acender uma velinha, acender, colocar uma música que te toque, que te comova, né? E aí você pega um papel, pega uma caneta, e se debruça aí para esse sentir. Deixa isso reverberar dentro de você. Acende um incenso também. E aí faz uma escrita aí profunda. Uma escrita criativa, dessas que a gente não precisa ter começo, meio e fim, sabe? Vai colocando coisa no papel, faz um brainstorm. Vai deixando ir, assim. E solta tudo isso, solta esses pensamentos, solta essas crenças, né? E depois você junta tudo isso. Se você sentir de queimar, você pode queimar esse papelzinho. Se você sentir de guardar, guarda com você, né? Deixa ele aí com você. E se conecta com esse fogo. Se conecta com essa cura que pode estar se dando aí dentro de você. E intenciona que esse ciclo ele venha assim muito luminoso, né? Que ele venha trazendo assim muito caminhos abertos aí para todo mundo, para um mundo melhor, né? Entendendo mesmo que essas quadraturas, elas são impulsos de crescimento, de desenvolvimento. Elas são empurrões para que a gente saia da nossa zona de conforto e vá para a vida. É um céu, gente, que está chamando a gente para ir para a vida, para fazer, para acontecer, realizar os sonhos. Então vamos, né? Vamos realizar os sonhos. Eu quero abrir para perguntas, se alguém quiser falar, perguntar, comentar. Algo que vocês estão sentindo aí ou que vocês não tenham entendido. Ó, vou aproveitar que ninguém abriu o microfone ainda e vou falar. Seguinte, a gente vai ter em julho, dia 5, 6 e 7, um curso presencial sobre astrologia. E aí eu queria que você sentisse mesmo no seu coração, assim, sábado, domingo e segunda, então não tem nem que faltar muito trabalho. Você falta só a sexta, que é para vir no caminho, e a segunda, que é para voltar para casa. E a gente vai olhar para fundamentos da astrologia, né? Os símbolos, os arquétipos, os signos, os planetas, as casas, revendo isso. Ele não é um curso que parte do básico. Então eu vou dar um básico para vocês, para a gente relembrar um pouquinho isso. E a gente vai olhar aí para esses aspectos da astrologia kármica também, para os fundamentos da astrologia kármica. Nodos lunares, que eu tô sempre falando aqui, que trazem um pouco dessa consciência do propósito da alma. Planetas kármicos como Saturno, como Quiron, como Lilith, roda da fortuna. Planetas retrógrados, como é que eu leio quando eu tenho planetas retrógrados no meu mapa? Planetas retrógrados significam uma conexão kármica, algo que a gente traz de outras vidas. Então, para a gente se abrir para isso tudo. E aí a gente vai dar uma olhada geral, no último dia a gente vai dar uma olhada ampla nos mapas de todo mundo que tiver aqui. E pegar essas chaves para que a gente possa limpar muita coisa e se abrir para muita coisa. Vai ser um curso muito interessante e muito transformador, com uma lua crescente em Escorpião. Então vocês estão convidadas para virem.
Sente aí no seu coração, você está querendo vir a Alto Paraíso, né? Mas não tem muito tempo, então vem um pouquinho. Vem um pouquinho, a gente toma um banho de cachoeira e faz esse mergulho profundo dentro de você, através do seu mapa, tá bom? Fica esse convite. Pode perguntar. Continua aberto a perguntas. Ninguém? Ficou tudo muito claro. Nossa, eu tô explicando muito bem, gente. Tô muito craque. Então, acho que vai ser muito bom esse curso, porque eu tô muito boa na explicação. E aí, na semana que vem, não, daqui a 15 dias, a gente vai ter a lua nova em Câncer, junto, praticamente junto, com o solstício de inverno. O solstício de inverno vai acontecer no dia 20 e a lua nova vai acontecer no dia 22. Então, no dia 21, entre um e outro, a gente vai ter uma roda para a gente conversar sobre a lua nova de Câncer e sobre o solstício. Então, fica ligada aí no grupo para vocês saberem, né? E receberem o link e estarem juntos aqui nesse estudo nosso. Tá bom, meninas? Então agradeço demais. Já tá tarde, são 8h37. Um beijo enorme, boa lua cheia. Desfrutem, aproveitem e amem. Um beijo, gente. Até a próxima.